Estamos felizes por comemorar o teu renascimento e queremos que todos os dias esse renascimento aconteça na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de agir, de pensar. Que nós não sejamos sempre os mesmos, acostumados com os nossos vícios, com as nossas quedas, com os nossos erros. E por muitas vezes abrindo mão do mais belo que nós carregamos, que é o legado que a tua bondade deixou para nós. Somos felizes porque estamos passando por uma experiência terrena, apesar de muitas vezes acharmos que aqui é a nossa única moradia e que não queremos abrir mão dela e que temos medo de perder. Por tudo isso, Jesus, te convidamos para estar mais perto de nós, para que através de tua luz tenhamos forças para vencer o medo, para vencer as atrocidades do caminho, para podermos transformar as pedras que muitas vezes são lançadas para nós, que possamos fazer uso delas na estrutura de nossa bela construção. Sabemos que o nosso tempo é curto, mas também sabemos que temos a eternidade para podermos trabalhar no seu campo de ação. E por tudo isso, Jesus, nós sentimos felizes, sentimos alegres, renovados, renascidos, por fazermos parte hoje do teu campo, onde nós sabemos que os trabalhadores são poucos, mas somos otimistas e sabemos que o mundo caminha para uma melhora. Sabemos que, como os nossos irmãos espirituais dizem, ainda somos tímidos diante do trabalho a ser realizado. E nessa noite tão especial para nós, nós te convidamos para estar conosco, para que aqueles que vão falar das tuas grandezas possam estar envolvidos em tuas energias de paz e de amor. E que não tenhamos medo de seguir adiante, que não tenhamos medo daqueles que às vezes gritam mais alto, que não tenhamos medo de deixar as tuas pegadas ou de poder seguir as tuas pegadas, para que outros como nós, que tivemos medo da noite, possamos acordar para a luz. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e amado nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas faltas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tantas faltas, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Vamos. Bom, eu fui convidado aí pelo grupo, através do Vicente, para falar alguma coisa aqui sobre o capítulo 2, no Santuário da Bênção, do livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, né? Esse livro, cada parágrafo é uma grandeza, assim, imensa. E eu me sinto, assim, um grãozinho de areia dentro desse infinito de tanta informação valiosa aqui, né? Eu vou me ater à leitura, até porque eu não tenho a experiência vasta de chegar e
apresentar um trabalho, assim, então, e vou me ater também aos comentários da minha parte, aos comentários, porque ele traz muitas lições de vida em todo momento aqui para a gente. Mas a gente pode dar uma pequena pincelada, porque como eu me conheço, eu sei que eu não chego a ser prolixo, mas eu sou falante, então eu vou acabar desvirtuando aí o objetivo do estudo, né? Então, se assim o Vicente permitir, vocês me permitirem, eu vou nessa linha. Pode ser, Vicente? Pode ser? Então tá bom. Bom, vamos lá, gente. O capítulo 2, né, no Santuário da Bênção. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, recebíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes das regiões mais puras e mais felizes que é a nossa. Eu imagino como deve ser fica se imaginando, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Esse santuário lá. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente, antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Podemos aqui observar, né, que a importância da oração antes de qualquer trabalho, né? Isso aí a gente vem praticando na nossa casa lá, né, da nossa querida Fraternidade Espírita Maria Francisca Rocha, né, lá ensina a gente isso, e eu aqui vem trazendo, né, como que é importante a oração, não é isso? Para a gente ter luz, a gente ter o auxílio, né? À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Eu fiquei imaginando, nossa, deve ser uma coisa maravilhosa, esses aparelhos lá, né? O salão deve ser uma coisa da magnitude, né? Só se a gente tivesse a sorte de ser levado lá para ver esse salão, né? Que deve ser uma coisa linda esse salão. Eu fiquei imaginando aqui quão bonito deve ser esse salão, né? A reduzida assembleia era seleta e distinta. Aqui é bacana. Oi, Vicente. Pode interromper à vontade. A gente tem que ater alguns detalhes. Olha que interessante. O livro relata que nesse salão tinha muitos aparelhos elétricos. Sim. Tá? A gente ainda tem uma ideia ainda muito igrejeira de que no mundo espiritual não se come, não se bebe, não usa energia, porque se você tem aparelho, você precisa de energia. Assim como nós temos, muitas vezes a gente ouve falar do aérobus, né, onde transportam um grande número maior de pessoas, os veículos pessoais que outros companheiros têm. Então, olha que interessante, se você tem um aérobus, você tem que ter uma fábrica. Você tem que ter uma fábrica de veículo. Se você tem energia, ele fala aqui de energia elétrica, né? Em todo esse livro você vai ver, por exemplo, sobre a questão das proteções dessas colônias espirituais, porque essas colônias, grande parte delas estão aqui muito próximo à Terra, né? Então, assim, a gente tem que ater a isso. São pequenos detalhes que não diferenciam muito a nossa forma de viver na Terra e a forma de viver no âmbito espiritual. A diferença é que o corpo que nós usamos fora da Terra, do planeta, da Terra que nós vivemos hoje, ele é matéria. O perispírito é matéria, mas é matéria mais leve, tá certo? Só para a gente não perder aí. Continua. Bacana demais. Você me lembrou do aérobus, né? Isso. Lá no livro nosso lá, que aí era o transporte lá, né? Muito bacana. Tem que ter fábricas, né?
Não. Verdade. A Estela acabou de me perguntar se isso é plasmado. No livro Nosso Lar, eles falam sobre as fábricas de tecidos, eles falam sobre as fábricas de alimentos, o campo de produção. Lá fala tudo sobre isso. Mas por quê? A Estela lembrou bem, plasmado. Esse plasmar é para espíritos de hierarquia superior. E grande parte dos espíritos que saem da Terra e que chegam lá ainda precisa de comer, de beber, não é isso? Então, precisa de seguir o padrão ainda mais grosseiro deles. Então, esse plasmar aí é para mentes com uma capacidade maior de evolução. Muito bem. A reduzida assembleia era seleta e distinta. Aí entra num ponto aqui dessa assembleia que eu achei bem interessante. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Então, o grupo de expedicionários era limitado a 20, né? Em razão do preceito, né? Apenas 3 grupos de socorro. Então, formavam-se 3 grupos, né? Prestes a partir a caminho das regiões inferiores, aproveitava a oportunidade. Aí ele prossegue. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. Então, a Semprônia que cuidava dessa parte aqui, de proteção das crianças desprotegidas, né? E prossegue. O grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas esferas de assistência aos loucos do antigo hospício. Então, o Nicanor aqui, ele se dedicaria aos hospícios, aos loucos do hospício, né? E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfazíamos um total de 20 entidades. Então, eram 20, né? Aí ele prossegue aqui, ó. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, Cornélio, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando a simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. Então, o Cornélio, ele era, assim, de muito equilíbrio, né? Logo de início, em nossa administração, explicávamos, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Isso aqui eu achei, assim, um bálsamo, esse negócio aqui, ó. Sabe por quê, gente? Bom, Vicente, se você me permite, eu vou comentar. É o seguinte, o que eu vejo, eu não gosto de ficar falando muito, tudo, porque senão aí começa assim, vem um bicudo, vem um cara chato, esse negócio todo. E tem tanta coisa que eu vejo, e eu não falo, mas eu observo, porque eu sou muito observador, eu observo tudo. Aí eu vejo e não falo, mas perde-se muito tempo em reuniões, muitas vezes com o tempo poderia ser muito melhor otimizado, então perde-se muito tempo, né? Até ter uma orientação que o Ezequiel passou para nós, o Vicente já cobrou da gente, para a gente chegar nas reuniões e caladinho, sem fazer ruído, sentar e já começar a vibrar, a sintonizar e tal, aguardando, porque ali, na nossa... A casa ali, pelo que eu já aprendi, né? A casa, ela é muito... E eu tive a oportunidade de ver isso aí. Eu enxerguei a nossa sala lá, o nosso coordenador, Ronaldo, até falei, comentei isso lá em cima. Enxerguei a nossa sala, toda branquinha, mas era um branquinho que se você pusesse a mão, você podia ver um negócio leitoso assim, ó. Você podia apalpar, assim, como se fosse não dá para explicar, um negócio leitoso, branquinho, mas uma brancura que eu nunca tinha visto isso. A sala toda branquinha, leitosa e tal. Então, olha o trabalho que a espiritualidade tem de chegar, preparar uma sala dessa,
todo o trabalho para nos receber, para que nós, com o auxílio deles, possamos, com as nossas energias, doar as nossas energias, para atender os irmãos necessitados. Então, assim, a coisa é assim, seríssima. Do momento que se adentra aquela casa, ali, pisou ali para dentro, eu aprendi isso. Você já toma um chuveiro magnético. Passou do portão para dentro. Você passou daquela primeiro portal, aquela porta que tem ali, no saguão de entrada, você toma outra chuveirada magnética. E aí você sobe para o trabalho. Então, toda a espiritualidade, ela vem fazendo um trabalho hercúleo para poder nos amparar para que a gente possa exercer da melhor forma possível. Então, assim, os comentários menos felizes, as brincadeiras menos felizes, elas não devia nem ter, mas se tiver, fica para a rua lá. Não entra para casa. E outra, desliga. Eu estou tentando fazer isso, estou treinando, ainda vou conseguir. Limpo, desvazia de tudo, né? É difícil, mas eu ainda vou aprender isso. E a gente adentrar ao recinto, é muito fácil. Por que todo mundo vai a uma igreja católica e fica com esse silêncio bonitinho, que é negócio, todo mundo na moral lá? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Aí na casa espírita pode chegar e blá, blá, blá. Vocês vão me desculpar que isso aqui eu estava querendo falar há muito tempo. Aí veio aqui, eu falei, agora eu vou falar. Então, gente, eu acho que o povo tem que cair a ficha. Ninguém está ali de brincadeira. Todo mundo que vai ali, vai porque está precisando. E um dos maiores beneficiários somos nós. Então, é um negócio assim, eu vou parar de falar, que eu já falei que eu vou me policiar, porque eu sou muito falante. Então, era isso. Eu queria comentar esse ponto né? Esse pequeno toque aí, sabe? Porque realmente Essa a coisa muito pequena séria. frase, né, Lúcio? Oi? Essa pequena frase, mas com uma grandeza enorme, A né? grandeza enorme. E assim, se a gente for, a gente não pode parar para ficar coisa, não, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda, mas a coisa é séria, gente. A coisa é muito séria. Porque eu falei, você vai na igreja católica, você pode entrar para você ver, todo mundo caladinho, bonitinho, o padre chega lá, tal, e tal. A cerimônia lá é bacana, todo mundo ali. Eu já frequentei algumas vezes, né? Mas vou, se precisar, eu vou. Mas eu fico observando. Na casa espírita, com muito mais razão. Todo mundo tinha que, ó, não precisava tá chamando, ô, gente, vamos falar baixo aí. Não precisava nada disso. Então, assim, Almoço, nem só na entrada, na saída também o povo esquece de fazer silêncio. isso, na saída, aquele bafafá, né? E assim, nós não estamos no clube do Bolinha, nós estamos dentro de uma casa espírita que é seríssima, que faz um trabalho maravilhoso. Gente, assim, eu fui salvo, fui resgatado. Então, caiu a ficha, poxa. Caiu a ficha. Assim, olha, eu não imaginava que eu ia ter a maturidade, assim, como pessoa, tudo, que eu tenho hoje e que eu não tinha antes. Então, a bênção, eu aprendi uma coisa, tem que fazer as pazes com a dor. Vicente mandava cada áudio para mim, me ajudou demais. A gente tem que fazer as pazes com a dor e não revoltar. Tem nada que nós possamos fazer. Nós não somos donos de nada, nós não temos controle de nada. Nada que temos aqui embaixo é nosso. Está tudo aqui por empréstimo. Então nós temos que
É só agradecer a Jesus, a Deus, prosseguir e, naturalmente, tentar fazer a nossa parte. Tentar não, quem tenta não tenta. É fazer a nossa parte. E valorizar o tempo. Oi? Dar mais valor ao tempo. Dá mais valor ao tempo. Eu estou falando, gente, olha só, porque eu tenho 2 orelhas e uma boca. E serve para mim aqui principalmente, tá? Porque eu não estou falando aí para pagar moral para ninguém, não, porque serve para mim. Então, a gente é só uma lembrança aí, né? Vocês vão me perdoar aí pela a extensão aí, tá? Eu até perdi aqui. A Semprone, né? Aí ele está falando do assistente, Nicanor, né? Assistente digno, dedicar algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos, de antigo hospício. E nós outros, companheiros, encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfazíamos total de 20. Então, era muito bem. Porque lá no Santuário da Bênção, a coisa era muito bem organizada e muito bem dirigida, né? O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade e fidalguia e magnanimidade de entendimento. Aí que vem essa parte aqui, ó. Procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Eu parei, foi aqui. Foi onde que eu divaguei um pouco aí, vocês vão me perdoar. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os grupos de serviço de acordo com as situações a que se designam. É bacana que eu estava lembrando do Vicente coordenando a campanha do quilo lá. Então eu achava legal que o Vicente ia separando assim e pondo os nomes. E aí eu tenho saudade daquelas campanhas. Vai voltar, se Deus quiser, ser assim. Esse negócio foi antes da pandemia, né? E ali o Vicente ia pondo os nomes e as ruas. Ó, esse grupo vai para a rua tal, esse para a rua tal, tal, tal. Ali não é à toa. Ele não estava fazendo aquilo porque queria pôr o nome. Ali já era tudo programado, tudo muito bem direcionado. A propósito, lá vou eu de novo, ó. Lá vou eu de novo aqui, ó. Falando aqui em aproveitamento máximo do tempo com mínimo de oportunidade, o Vicente, se me permite, eu vou ter que falar outra coisa aqui, Vicente. É a respeito da campanha do quilo, gente. Olha, eu aprendi o quão é importante a campanha do quilo. A importância. O Ezequiel já falou isso na casa, o Vicente já falou, e eu vou falar aqui. O pessoal acha que campanha do quilo, sai pedindo. Eu achava assim que era assim também, pedindo na casa dos outros e tal, aquele negócio todo. Gente, vai muito além disso aí. O alimento ali é uma consequência, sim ou não. Mas a campanha do quilo, a hora que você bate a campainha lá, tem nada hoje não? Não, tudo bem, obrigado, meu irmão, bom domingo e tal, tal. Ali, aquele cidadão, aquele irmão nosso, irmão em Cristo, né? Ele está sendo atendido. Ele está abrindo oportunidade para um espírito de luz, um trabalhador da Seara do Cristo, adentrar ali e ajudá-lo. Então, assim, não é muito mais que você sair pedindo tal, tal, tal. E aí tem vários, eu não vou comentar aqui não, várias coisas que acontecem, tá? É até interessante e tal. E a gente passa fica leve, o negócio fica leve. Então, apesar de eu ter limitações atuais de carregar eu não posso carregar 10% do meu peso corporal, né? Então dá 7 quilos que eu posso carregar, né? Isso o ortopedista que recomendou, porque eu tenho uma prótese aqui na C5, ela substituiu a minha C5 na coluna aqui. Então, é a ordem do meu... Coitada da Cláudia, hein, Você não pode dar um abraço mais forte, então, né? Não, se me pegar aqui no gogó assim, me quebra. Se me pegar aqui, ó, me quebra. O negócio é fácil, Você sabe que esse negócio aí, tem gente que vai me abraçar, eu fico até com medo, só. Porque tem umas pessoas que vêm, nossa senhora,
apertar aqui me quebra, né? Aí eu fico até com medo, sabe? Tem hora que eu ponho até a mão assim, ó. Mas é isso, tá, gente? Então vamos seguir aqui, que senão o negócio... Bom, aí essa questão do aproveitamento do tempo, ela é importantíssima, né? E aí segue o enterro, vamos lá. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Olha a organização deles, como é que é uma coisa perfeita. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais, e as que se classificam como francamente tenebrosas. Então, a coisa é tão séria, porque eu nem imagino como seria esse trabalho lá, que ele é muito bem preparado e a equipe se reforça para esse trabalho nessas zonas que eles falam aqui, que são francamente tenebrosas, né? Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se um campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria um ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Então, olha mais uma importância aí a seriedade do trabalho, né? Tem que estar ligado ali, muito ligado mesmo. Ô, Múcio, Oi? quando a gente fica ali do lado do Ezequiel no atendimento na quarta-feira, e eu vejo ele ditar as palavras para o Plínio, para o Antônio, para eles escreverem as orientações, você precisa ver o preciosismo do Ezequiel a escolher as palavras e corrigir as palavras que o Plínio às vezes fez um pré-atendimento ali, né? Assim, parece uma coisa bobinha, né? Mudou tal palavra por tal palavra, um artigo, um pronome. É impressionante como é que muda completamente, até o excesso de palavras, que às vezes o Plínio usa até palavras a mais, ele vai dando uma reduzida, né? Ele falou assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que as palavras podem consolar e podem derrubar, né? Isso. E também a palavra pode gerar uma reflexão, se ela for usada da maneira correta, ela gera uma reflexão e uma mudança, uma renovação de pensamento, né? Então, assim, todo dia lá a gente vê que ele escolhe. Uma vez, por exemplo, eu estava perguntando sobre ele, um gato que reencarnou aqui em casa, que não era meu, era do vizinho, né? 40 anos atrás era do vizinho. E aí eu falei assim, quando é assim, quando o vizinho já não está mais encarnado e o animal precisa reencarnar, eles colocam para quem já está disponível e não para quem está disponível, para quem tem disponibilidade. Falei. Aí já a semana inteira pensando nisso. Você falou sobre a palavra, eu ia falar mais adiante, que já está aqui no livro, na página seguinte. Aí, sobre a palavra, está aqui, ó. O profeta anunciou há muitos séculos que, abre aspas, a palavra dita em seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Nossa, aqui eu fiquei viajando nisso aqui, uma quantidade. Parei, refleti sobre isso e, gente, o poder da palavra é um negócio assim. Muitas vezes a gente depois que a gente fala, nossa, falei, aí já falou, e é igual um dardo. Você mandou o dardo, já era, ele já foi. Não tem volta, não. Palavra é um negócio muito perigoso. E a gente... Porque o que acontece? O pensamento da gente, ele é muito veloz. E muitas vezes você não acompanha. Você vai... Às vezes você não pensa para falar, ele é muito veloz. E sai ali uma coisa que você não queria falar aquilo, acaba saindo. Então, assim, é uma das coisas que você falou que é muito importante e que eu acho até que a gente tem que policiar, nos policiarmos muito com o uso da palavra. A palavra edificante é um bálsamo. E no caso aqui, no caso da situação específica aqui, ela magnetiza o ambiente que você está. Olha só isso. Sim, a gente falou aqui, quando a gente vai fazer reunião para resolver uma coisa, a gente não mistura outra coisa. Porque sim. naquele ambiente está magnetizada a palavra que está sendo dita, o pensamento que está sendo gerado
expressada através da palavra aqui, ela vai imantar o ambiente. Sim. Então, a gente não pensa nisso na hora que a gente está na casa da gente, a gente acha que na casa a gente pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, ou um ambiente de diversão, e a gente faz do jeito que a gente quiser e esquece desse. Olha o cuidado que eles têm aqui de não falar de um assunto no mesmo ambiente que vai tratar de outro depois. Olha que fantástico isso. A gente pode observar que as preces que normalmente os trabalhadores citados nos livros de André Luiz, todas as vezes que eles começam a orar, os corpos dele se manifestam de luz. E é interessante que a luz ela vem tanto de dentro de nós para fora, como ela vem de fora para dentro. Olha que interessante. Quando nós exercemos qualquer trabalho com amor, a luz sai de dentro de nós para fora. E quando nós nos sentimos fracos e pedimos Deus auxílio para servir no campo dele, a luz vem de cima para dentro. Então, assim, a gente vai observar muito isso neste livro aqui, né? Muito legal, muito chique demais da conta. Bom, aí, aqui prossegue, né? Há que ordenar as palavras e selecioná-las. Foi o que o Vicente falou aí. E a Aline também. Criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime de nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Ou seja, a gente tem que criar um terreno fértil se a gente quiser receber do alto. Tá vendo? Até, igual, por exemplo, me fez lembrar aqui o seguinte, eu aprendi mais uma coisinha também. É igual a uma oração, uma prece. Se a gente não sintonizar, pedir com carinho, com amor, com coração e tal, e sem ficar blá, 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 a gente ir ali na necessidade, tudo, e pedir, ela sobe, pode ter certeza que eles vão dar um jeitinho de subir com ela. Agora, se ficar ali naquele blá, 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 não sobe, ela vai ficar aqui, ó, não sobe. Diz que Deus conhece a cada um de nós por dois motivos: a intenção e a humildade. Porque o ato de pedir é o ato de se rebaixar. Quando nós pedimos alguma coisa para alguém, nós temos que nos rebaixar, porque se estamos pedindo é porque não conseguimos fazer sozinho, não conquistamos sozinho. Então, somos insuficientes. Isso, então a gente tem que usar de humildade, não é isso? Então, é por isso que Deus nos conhece pela intenção. Então, não basta as fórmulas que se criam para as orações, né? Não, isso é sentimento. Então, assim, às vezes eu posso falar com Deus das minhas alegrias, né? Das conquistas. Às vezes eu posso falar com Deus das minhas tristezas, das minhas decepções, das minhas dificuldades no caminho. Eu estou conversando com Deus. E o fato de eu falar com Ele, e por Ele me conhecer, Ele sabe melhor das minhas necessidades. Então eu não preciso de pedir. Interessante demais. É um toque muito bacana, né? Porque eu falo a gente porque a gente é egresso de outras encarnações e fomos por indução de família católica, esse negócio todo e tal, e outros segmentos. Aí o que acontece? A gente, nós agora já não estamos nessa vibe mais, não? A gente tinha aquele negócio de querer negociar, né, com Deus, e achar que Deus é empregado da gente, Jesus, né, não é por aí, é por aí que acontece, né? Corromper Deus. Barganha, o negócio, né, e tal, aquele negócio todo, né? Aqui
levantou a mão, tá, gente? Opa, Pode falar, Kênia. pode falar. Obrigada, velho. Sobre a oração, uma coisa que eu tenho prestado atenção, assim, sempre que a gente vai começar um trabalho, ou quando termina, eu vejo que tem gente, assim, faz uma oração muito bonita. E assim, parece que para a oração ela ter uma validade, a pessoa reza o Pai Nosso. Mas aí o Pai Nosso sai aquela coisa tão mecânica, sem sentimento mesmo. Aí eu fico pensando, será que precisa fazer o Pai Nosso? É necessário fazer o Pai Nosso depois de fazer uma oração? Bom, de conversar com Deus? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Quando eu faço o Pai Nosso, eu chego a volitar. O seu é maravilhoso, pelo amor de Deus. Não, mas não é por isso, não. É porque, nesse momento, eu lembro de Jesus conversando com Deus. Porque, na realidade, o Pai Nosso é um momento em que Jesus, ele sentiu, assim, uma certa pressão da vida, e ele sentiu, inclusive, uma certa insegurança. Então, ele fala com Deus. Então, a gente fala que é a oração universal. Então, quando nós queremos falar com Deus, nós podemos usar o Pai Nosso, mas não como uma prece repetida. Nós nos colocarmos no lugar onde Jesus se colocou naquele momento, e Deus vai entender. Não é pelas palavras bonitas, né? É pela intenção, é pelo sentimento. Então, é por isso que eu particularmente, eu não abro mão. Você me fez lembrar aí, uma vez a gente estava fazendo um trabalho lá na Colônia Santa Isabel, isso há muitos anos atrás, e tinha uma irmã de caridade lá, que ela era italiana. E aí eu tinha uma senhora chorando, e eu cheguei, nós estávamos em grupo, e a senhora chorando, e a senhora virou para mim e falou: sabe, gente, eu estou muito sofrida. Você não quer me dar você não quer me benzer, não? Porque ela sabia que a gente dava o passe, né? Eu falei: perfeitamente. E aí eu comecei a dar o passe nela. Na hora que eu comecei a dar o passe, a irmã veio, a irmã de caridade, e a irmã gritava e falava, me chamava de demônio. Ela fala assim: eu não admito isso aqui dentro da minha instituição. O que você está fazendo é uma heresia. E eu continuei ali tranquilo, conversando com Jesus e aplicando o passe na companheira que estava em sofrimento. Aí, quando eu voltei ao meu normal, não deixei que as palavras da irmã mexessem comigo, né? Porque eu fiz o Pai Nosso como encerramento ali. Aí, quando eu terminei, ela falou assim: eu não admito isso aqui. Eu falei assim: ô, irmã, Jesus curava com a imposição de mãos. Eu não quero saber de Jesus. Eu falei: então nós não temos o que falar. E aí ela sumiu para lá. Mas olha que interessante. O tempo passou e ela sempre ficava me olhando assim, sabe? Aí uma vez o Estado ficou numa situação muito difícil e os doentes lá estavam dormindo em camas cheio de cocô, cheio de xixi, porque o Estado não estava substituindo os colchões. Aí ela me chamou, essa irmã veio perto de mim, virou para mim e falou assim: você já sentiu como é que está o cheiro daqui? Já tem mais de 6 meses que nós não recebemos um colchão. Será que você não arrumaria uns 10 colchões para nós? Eu falei: quantos doentes tem, irmã? Aqui são mais de 200. Aí nós fizemos um evento, nós arrecadamos dinheiro e compramos 200 colchões. Mas nunca. Então essa irmã tinha assim ela tinha uma adoração comigo, até antes dela morrer, sabe? É isso. A palavra edifica, mas o exemplo arrasta, né? Você deu o exemplo para ela, mostrou para ela, né? Bom, então vamos prosseguir aqui. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias
e muitas vezes perturbadoras dissolventes, né? A importância da gente do equilíbrio nos trabalhos, né? O exemplo vem do alto, né? E isso aqui é um parâmetro para nós também, que todos nós, trabalhadores da casa, devemos... bom, eu penso assim, e eu acredito que todos também pensam, né? Que é uma casa santificada que nós temos ali. Então, o trabalho é um trabalho altamente de edificação, de amparo, de socorro, de auxílio, etc. Então, a gente tem que buscar uma sintonia à altura do trabalho que a gente vai fazer, porque é igual eu falo, os mentores espirituais, os irmãos que vêm auxiliar nos trabalhos, eles têm o tempo deles é contado, tudo é muito bem, então a gente não pode desperdiçar o tempo, a gente tem que otimizar esse tempo, né? Vamos seguir. Enquanto lhe ouvimos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Então, aqui já diz tudo para a gente, né? O uso da palavra é assim uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado e procurar sempre falar palavras edificantes, né? Se a gente não tem nada de edificante para falar, é melhor silenciar. A propósito, eu estou me policiando, que estou treinando para fechar mais a boca, ouvir mais, observar mais, porque eu já fui muito bicudo demais, falante demais, e falava pelos cotovelos, esse negócio todo, e o que eu ganhei com isso? Nada. Ganhei muita antipatia, o camarada é isso, é aquilo. Então, Não, assim... ganhou sim, moço. Você ganhou uma enfermidade. Mas graças a Deus, engraçado, né? A gente, porque a gente fazendo uma autocrítica própria, a gente chega num ponto seguinte, olha como é que Deus é tão bom pra gente, tão maravilhoso, e quantas oportunidades que são dadas a nós, porque e Deus é como se a gente fosse, para isso mesmo, né? Um bebezinho gateando, e ele vai ali seguindo a gente, vai tirando a gente dos perigos ali, aquele negócio todo, e a gente ele vai deixando a gente crescer, né? E aí que eu falo em fazer amizade com a dor, não é a dor no sentido propriamente dita, tudo bem, mas tem vários tipos de dor, né? A dor moral, a dor espiritual, a dor do corpo propriamente dito, etc. Então, a gente tem mania de tudo que é aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos irrita, etc., a gente quer tirar fora. Mas muitas vezes aquilo que está incomodando, aquilo que está irritando, será que nós, olhando no espelho, não sou eu que estou precisando de mudar? Ô, moço, eu acho que é tudo aquilo que sai do nosso controle, sabe? Isso. É uma frase que eu ouço sempre do meu amigo Ezequiel. Ele diz o seguinte: quando nós queremos mudar os outros, nós estamos querendo ser Deus. Ou seja, nós queremos ser modelo para os outros e ainda não somos. Nenhum de nós é modelo, né? Então, eu sempre lembro dessa frase. Então, a gente tem que aceitar os outros do jeito que eles são, do jeito que eles querem viver, né? Até porque na quarta-feira, depois que o nosso querido Chico manifestou, depois eu fui ouvir, né, com mais calma a mensagem dele, e ele inclusive toca nesse assunto, sabe? E que a gente precisa de realmente quando eu estou gastando as minhas energias, parece que tem um ponto que ele fala assim:
Quando eu gasto minhas energias para querer mudar o outro, eu estou deixando de usar as energias para minhas próprias mudanças. E aí eu me canso. Então, mais ou menos assim. Muito profundo, Isso né? chama muita atenção. Nó. E, ó, e o tanto que nós somos privilegiados, gente. Se a gente for ver, olha, é um manancial de informações, é um manancial de experiência, trocas de informações, trocas de experiências, de irmãos do grupo que muitas vezes tem muito mais experiência que a gente, tudo cada um traz aí as informações e os próprios trabalhos da casa e tudo. Olha o quanto que eu digo o seguinte: você não vai encontrar aí em qualquer segmento, porque o espiritismo é ciência e tal, com uma pitada de religião, né? Então você não vai encontrar em lugar nenhum, porque nós temos aqui no espiritismo, na casa espírita, esse trabalho, esse amparo e tudo é maravilhoso. Porque agora está começando a cair um pouquinho a ficha para mim, eu estou começando a pensar mais, né? Porque, pô, tem hora que dá raiva de mim, só. Fala, pô, por que eu não tenho mais. Bem antes Ô, Múcio, não foi dado essa. a maturidade chega para cada um em um tempo. Né? A sua filha Graziele, por exemplo, você pode observar que, apesar dos seus 15 anos, ela gerou maturidade muito mais rápido do que nós, entendeu? Essa é a diferença. Então, tem pessoas que a maturidade para eles é com os 20 anos, é com 30. Então, assim, você vê que hoje eu estou te ouvindo aqui e eu estou muito feliz, Obrigado, Vicente. sabe? Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu vejo você falar. Então, assim, nós nos conhecemos há praticamente 40 anos, né? Muito. Então, assim, você está no centro, você chegou ao centro alguns anos atrás, você ia lá só levar a sua esposa e os filhos. E Motorista. até porque seus filhos chegaram lá crianças, né? É. E hoje eu vendo você falar, eu fico feliz de ver que você está falando com sabedoria. Então, isso, para mim, é uma grande conquista. Ô, Vicente, É, obrigado. é. Eu digo o seguinte, gente. Eu tive, todo mundo sabe aí, né, que eu tive câncer, tudo. O médico não fala cura, ele fala remissão, né? O exame zerou lá, mas eu ainda estou fazendo o tratamento, esse negócio todo e tal. Mas o quanto que eu amadureci com esse curto espaço de tempo aí, durante 2 anos que eu estou em tratamento, o quanto que isso me levou à reflexão da vida, o quanto que me... Aí eu falei, pô, porque eu tive mesmo batendo, quase indo pro outro lado lá, né, e tal. Não, mas o câncer não foi mal, não, Múcio. Não, pois O é, câncer ué. foi o remédio. Pois é, justamente, o quanto que eu Ela está aqui amadureci, o me quanto que eu lembrando aprendi. que o câncer que foi o remédio. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu te conheço há 40 anos. Então, assim, eu te vi o antes e o hoje. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que, na realidade, o câncer foi as pílulas que Deus te concedeu, né, para que você pudesse amadurecer alguns conceitos que faltavam. Essa é a minha visão. Nó, demais, o demais mesmo. E olha, o Lucas, meu filho, ele tá aí hoje com a gente. O Lucas, o Mucim foi também. Quando eu fui internar, eles me seguiram, me acompanharam. O Lucas ficou mais comigo. O Lucas, nós sofreu lá, coitado. E o Mucim também. O Mucim, ele teve que sair para chorar sozinho lá e tal, porque ele não queria me dar notícia, mas eu já sabia do negócio, então eu fiquei calado, deixei, que eu sabia, né? Depois que eu vim da cirurgia com aquele negócio todo, aquele colar cervical, aquele negócio todo e tal. A Cláudia daqui ajudando, a Graziele ajudando, todo mundo ajudando. A importância da família, gente, é um negócio assim que eu não tenho expressões.
Mas digo porque o Lucas, ele vivenciou tanta coisa lá, porque ele ficou quase 30 dias comigo na segunda fase, que aí já foi a fase do transplante da medula óssea autóloga, de mim para mim mesmo, com as minhas células tronco. Aí ele internou comigo lá no Oncobio. E lá no Oncobio é assim, interna e ele não podia sair, não podia. É um só que fica lá com você e ele não pode, porque o negócio lá é tão. Ar, acho que positivo, não sei, que a porta abre e sai. E o negócio lá. E para entrar lá, eles têm que lavar as mãos, tem uma câmera, se não lavar direito, o cartão não abre a porta, aquele negócio todo. O negócio é muito bem. Mas assim, ele ficou, levou o computador dele, ele ficava lá e tudo. Mas ele passou comigo, nossa senhora, ele viu lá também os sofrimentos de outras pessoas, e assim, e via gente, via criança, via adolescente, via e tal, e ele realmente tocou fundo nele, isso aí, e a mim também, lógico, né? Então é um aprendizado que é imenso, não tem tamanho, né, gente? Mas é isso, Deus é maravilhoso e graças a Deus a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? E prestar atenção, né? Feliz daquele que pode prestar atenção, pode entender e compreender os valores da vida, sabe? E os verdadeiros valores da vida. E hoje, não estou aqui, não sou candidato a nada, nem nada, não sou político, nem nada. Eu digo, eu mudei literalmente os meus valores. Não me decepciona, não, que você é candidato, sim. Eu não, eu candidato aqui. Não, mas aí você está me decepcionando, porque me falaram que você era candidato ao Cristo. Aí, Não, aí tudo bem. Aí pode. Aí pode. Esse partido eu pego a bandeira. então, bola para frente. Então vamos. Vamos lá. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo. Aí de novo o tempo, gente, ó. Ensinando-lhe a preciosidade e definitivo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina seja em nossas ações o colaborador do Pai. Aqui, por isso que eu falo esse livro, e cada pedacinho que você lê, ele te traz uma grandeza, aí você tem que interromper de novo, aí, ó. Eu vou até repetir, olha aqui. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, quem quer se elevar, né? Constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo. Quanto que a gente joga fora, né? Serve para mim, viu, gente? As orelhas estão aqui. Estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina, até grifei aqui, seja em nossos corações o colaborador do Pai. Nossa, é muito forte, né? Aí ele prossegue. Sorrimos satisfeitos. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos órfãozinhos encarnados. A Semprônia, que era a responsável por essa parte dos órfãozinhos. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. O dirigente do santuário, conhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. Aí que vem, aqui, ó. Esse pedaço é muito importante. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informações fidedignas das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente.
com conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humildade, em humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental e a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então, aqui merece até uma pausazinha, porque para uma reflexão, né? Então, tudo que o tempo que se desperdiça, e tudo aquilo que, quanto ao positivo e o negativo, ele fica gravado e projetado, né? E produz as consequências de acordo com o que... Então, por exemplo, uma comparação, como diz lá em Passatempo, o povo fala assim, uma comparação. Então, uma comparação, aqui, ó. Se o camarada, ele é muito adepto ao palavrão, de baixo calão, essas coisas, etc., aquilo vai baixar a sintonia dele. Ele vai vibrar numa sintonia bem baixa. E ali ele vai ter as afinidades, né? Mas se a pessoa evita palavrões e tal, eu estou dando só uma pala nesse ponto aí, né? E se ele projeta boas vibrações, projeta bons pensamentos, etc., é claro que a vibração dele vai estar muito boa, né? Agora, aqui fala do desperdício do tempo, né? Eu fiquei tão tocada com esse pedaço, sabe? Porque a gente age tão inconsequentemente, a gente acha que somente os nossos atos importantes é que vão ter consequência no mundo, quando na realidade todas as nossas pequenas palavras, pequenos atos, né, pequenas maneiras de nos dirigir ao próximo, tudo tem consequência, né? Tudo fica boiando no ar, vamos dizer assim, para tornar ele mais denso, né? Então, assim, eu senti uma responsabilidade tão grande quando eu li isso, sabe, assim, que é realmente uma prioridade a gente medir não só as palavras, né? Porque o pensamento também ele contamina, né? Ele contamina esse ambiente, ele contamina a crosta terrestre. Então, nossa, eu tô assim com esse capítulo, sabe? Tô de O capítulo é muito rico, né? bobs. Muito rico. Mas veja bem, Lembrando que a palavra é materialização do pensamento. Então, quando você está usando da palavra, você já pensou, você já criou. Então, ele já é o produto daquilo. Então, é muito comum a gente ouvir dos espíritos o seguinte: cada um de nós é uma usina em constante produção. Então, você imagina, e outra coisa também que normalmente eles dizem é o seguinte: a partir do momento em que você criou e lançou no espaço, aquele é um filho seu. Então, por exemplo, quando você começa a criar mágoa sobre uma pessoa, então cada vez que você gerar mais um pensamento, você vai aumentando aquela mágoa e aquilo vai tomando uma proporção tão grande. É muito interessante isso. Quando o Múcio falou da reunião lá no início, ele esqueceu só de um detalhe. Todas as reuniões que são feitas, existe uma equipe espiritual que tem uma função de ionizar as salas onde são feitas todas as reuniões da casa. A ionização é uma limpeza de tal maneira que não fica uma bactéria sequer no ambiente. Ô, Vicente, mas isso é tão difícil, porque olha aqui,
tudo que você pode mais ou menos se programar ou prevenir, né, você dá conta de exercer um autocontrole. Mas vamos dizer, você está na rua, você está dirigindo, alguém te fecha, alguém te xinga, dá um pontapé no seu carro, você lasca um palavrão, né? Ou você tem aquele ímpeto de raiva da pessoa. Como controlar isso é muito complicado. Mas tem que ser difícil, não pode ser fácil, não. Aqui, ó, quando a Kênia falou aí sobre o Pai Nosso, quando eu estou orando o Pai Nosso, eu oro bem lentamente, sabe para quê? Todas as pessoas que eu posso, naquele momento, quando eu penso numa pessoa e que eu estou fazendo o Pai Nosso, eu estou enviando uma luz para ele. Então, enquanto eu orava aqui, eu enviei luz para mais ou menos umas 20 pessoas durante o Pai Nosso. Porque eu sinto que elas estão precisando muito mais do que eu, que todos nós somos necessitados. Mas tem alguns que são mais necessitados do que nós. Então nós não podemos esquecer, até porque Jesus deixa claro, eu não vim para os sãos. O são não precisa de remédio. Quem precisa de remédio é os doentes, né? Então é por isso que a gente precisa, e até porque entender que doentes não é aqueles que estão sofrendo dor física. As dores morais são muito piores, porque para as dores morais não tem pílula nenhuma, a não ser aquela que você mesmo tem que criar, né? Porque é mudança de hábito. Acho que o tempo acabou, né? Acabou. Eu só vou encaixar aqui rapidinho, nesse contexto aqui, tomar cuidado, eu falo de novo, a orelha perto aqui para mim, tô falando para mim, com os pequenos momentos de cólera. São que se mostram pequeninos, que se no dia a dia, se a gente pegar um caderno e começar a anotar os pontos negativos da gente, rapidão, tá, gente? Os pequenos momentos de cólera, no fim do dia, isso dá um balaio cheio. Então, tem que tomar um cuidado, tem que tomar um cuidado com esse negócio. Eu falo por mim, e eu estou tentando me melhorar. Eu sei que eu já melhorei bastante, tem que melhorar muito ainda. Então, as questões dos pequenos momentos de cólera, e são coisinhas bobas no dia a dia que fazem um diferencial danado. Então, se a gente for, vai anotando aí, pra você ver. Quando chegar no fim do dia, você enche o balaio, assim. É isso. Como se diz, né? Ser espírito não é fácil, não, viu? Não. Eu diria que nós estamos saindo da infância e começando a entrar na fase adulta. Que eu diria que ser espírita é fácil. Ser cristão é que é difícil. Não, pois é, nesse sentido. Porque a gente aprende tanta coisa e aí pensa assim, nossa senhora, como é que eu vou fazer para poder fazer? Igual a Patrícia falou aí. A gente sabendo dessas coisas e mesmo assim a gente comete esses erros, né? E teve uma vez que eu acho que foi o próprio Ezequiel disse que é o seguinte, que Jesus, quando passou pela Terra, ele não perdeu tempo hora nenhuma. Imagina assim, cada frase que ele falava, né? Tudo era aproveitável. Então, são realmente espíritos muito elevados que conseguem praticar isso. E, às vezes, a gente fica no nosso dia a dia, né? Fala mal de um, fala mal de outro, reclama da vida, reclama disso, reclama daquilo. E a gente está lançando para o universo essas reclamações que, igual o Vicente falou, são nossos filhos, né? Acaba que vão crescendo. É isso que é difícil. Mas é isso. Vamos preparar aí para próximo domingo. Nós vamos tentar falar mais um pouco. Próximo domingo a gente continua. Tá. Vou convidar, não sei se o Lucas está perto de você, está na sua casa hoje aí, não? Tá, o Lucas está aí hoje. Então vamos. Tô aqui, boa Lucas, noite. faz a oração para nós aí, meu querido. Perfeito, obrigado. Jesus querido, espiritualidade amiga, nós os agradecemos pela oportunidade esta noite, agradecemos pelo banquete a qual podemos desfrutar, que nós possamos estar fortalecidos mais uma vez na fé e na esperança, a fim de que possamos cada vez mais prosseguirmos confiantes, que possamos cada vez mais avançarmos em direção ao Cristo. E que nas vibrações dessa prece, que nós possamos sentir cada vez mais a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o plano espiritual. O nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Assim seja. Que assim seja. Gente, eu vou pedir licença, aconteceu um acidente aqui na minha porta. Vou ter que sair. Eu nem sei o que aconteceu, se você me envolve aqui no meu portão. Dá licença, tchau para vocês. Depois da notícia. Tá bom. Com Deus. Tchau, gente. Boa Com Boa Deus. noite, pessoal. Boa noite. Boa Feliz noite. Páscoa. Até quarta. Boa semana. Tchau, Grazi. Boa noite. Boa noite, gente.